Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer a capacidade de um processo. A gente viu um pouco de capabilidade do processo em aulas anteriores, aqui a gente vai ver um pouquinho mais, detalhar um pouco mais o que é essa capacidade do processo dentro do Seis Sigma, tá bom? Vamos lá? Bom, a capacidade de um processo, pessoal, ela está ligada à capacidade que a empresa tem em atender as especificações necessárias que seus clientes precisam, tá? Seja em tamanho de peça, seja o tempo, seja a qualidade de um determinado produto, a matéria-prima fornecida, ou então o nível de serviço prestado por esses clientes, tá? É importante levar em consideração que essas especificações, essa exigência do cliente, ela geralmente está atrelada a algum contrato, alguma coisa que o cliente necessita de uma maneira jurídica também e que pode causar sanções às empresas que não cumprem essas especificações. Existem processos de fornecedores que são avaliados também no desempenho. Então, por exemplo, se eu acordo um processo de tempo para poder atender a minha linha produtiva, atender o meu cliente, esses fornecedores eles são avaliados conforme a sua capacidade de atender as especificações do cliente, tá? E muitas empresas trabalham nisso. Então, por exemplo, se ela abre uma concorrência, um bid, uma coisa no mercado para poder escolher os seus fornecedores, vão se destacar aqueles que melhor atender as especificações exigidas pelos clientes, tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Aqui nós temos um exemplo de rebite de fuselagem de avião. Você imagina o quanto não é crítico esse item para um avião, para o produto final. Então eu não posso ter falha nesse processo. Analisando o meu controle estatístico do processo, eu começo a perceber que meus rebites gerados eles começam a oscilar próximo do limite superior de controle. Então eu estou prevendo aqui que isso vai sair fora do meu controle do meu processo. Trazendo para uma normal dentro da especificação do meu cliente, eu vejo que a moda do meu processo está bem quase no limite superior de especificação do meu cliente. Eu preciso corrigir isso a tempo para que o meu cliente não tenha problema na produção do avião. Você imagina a gravidade do problema se eu não atendo a especificação, eu posso até impactar na perda de vidas humanas, tá bom? Um outro exemplo que eu gostaria de comentar aqui com vocês está na área de logística e transporte. Então eu tenho uma carga que chega de navio de outro país. Essa carga ela tem que chegar, eu tenho que atracar esse navio, eu tenho que fazer todo o processo de desembaraço dessa carga, eu tenho que fazer a armazenagem dela corretamente no meu porto, a movimentação interna, e após disso eu libero o navio. Dentro da nossa normal, dentro do nosso controle, dentro da especificação do cliente, eu tenho como limite superior de especificação 72 horas e limite inferior de especificação de 12 horas. Por que eu não posso passar das 72 horas? Porque senão isso pode incorrer em multa, estadia, ou então um demurge, que é o que é falado no comércio exterior. Então eu tenho uma multa por esse navio ter ficado parado após o período que ele precisava ter descarregado. E eu também não posso descarregar ele antes das 12 horas. Por quê? Porque eu tenho problema de espaço no meu porto. Então tem que ser muito bem sincronizado para que eu possa atender as especificações dos clientes. E, evidentemente, eu não posso também atrasar a carga e também repassar um custo para o cliente, tá bom? Um outro exemplo, assim, um pouco atípico, mas que muitos não conhecem, né, que é o transplante de órgãos, o transporte de órgãos, né? Então eu tenho um doador em determinado local do país, esse doador ele vem a falecer e eu tenho que transportar isso de helicóptero via aéreo, não posso levar isso no rodoviário, e eu tenho que fazer essa cirurgia no receptor em tempo hábil. E eu tenho o mínimo de 3 horas e o máximo de 4 horas. E por que eu só tenho isso? Porque eu tenho um período que eles chamam dentro da medicina que é o período de isquemia, que é o período que esse órgão pode ficar fora de um corpo humano. Se eu não fizer isso dentro das 4 horas, eu perco tanto o órgão que eu retirei do meu doador, quanto também eu posso perder uma vida humana, que é o do receptor, que estava dependendo desse coração para poder sobreviver. Então imagina a gravidade que tem isso, a capacidade de um processo, quanto ele está ligado para poder até salvar vidas humanas. Aqui nós temos um caso da Johnson Controls, que é um pouco mais clássico, para que fique um pouco mais sedimentada a capacidade do processo, onde ela fornece alguns conjuntos de bancos para a Ford.
Então nós temos aqui, não vou ler para vocês, mas resumidamente, as fábricas elas estão 11 quilômetros uma da outra, elas começam a operar praticamente às 7 horas da manhã, para que possa produzir os veículos, tá? E desse dia em diante, elas trabalham de forma sincronizada e no sistema just-in-time, fazendo a entrega dos conjuntos de bancos. Aqui, se vocês analisarem, nós temos o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro controle Six Sigma do processo, onde eu tenho a entrega de bancos em no máximo 120 minutos e no mínimo 110 minutos. Eu tenho que seguir a especificação da Ford. A Johnson ela tem que seguir a especificação que a Ford coloca para ela. Ao longo do processo, seguindo aqui, tudo é minuciosamente cronometrado via computador, então a Ford ela tem um tempo para poder fabricar, a Johnson ela tem um tempo para poder fabricar esses bancos, que é no máximo 30 minutos, e para transportar isso até o veículo num período de 10 minutos. Seguindo com o nosso processo, nós temos aqui 10 minutos para carregar o caminhão e emitir a nota fiscal, que é o que está aqui, esse processo, e nos próximos, até a fábrica, mais 30 minutos, que é na viagem, tá? E no próximo processo, finalmente, nós temos aqui um final de 20 minutos, voltando aqui nesse processo anterior, que é a movimentação interna, até os últimos 20 minutos, que é a entrega do lote no carro. Então você vê que todo o processo da Johnson é controlado minuciosamente pela Ford e eu tenho que atender essas especificações, porque senão eu não consigo produzir o carro a tempo. Então, isso é mais um exemplo detalhado do que os fornecedores e as montadoras fazem para poder manter o seu processo controlado just in time. Finalmente, pessoal, tanto o serviço de produtos, tanto a produção, a geração de serviço para o cliente, quanto um produto que eu entrego, ele tem e deve estar sendo avaliado dentro da capacidade de um processo, tá? Essa capacidade tem que estar voltada para a especificação do cliente. Caso aqui eu vou pegar o caso da Johnson, tem o caso também o meu cliente, no caso do transplante de órgãos, é o meu receptor. Se ele não receber em 4 horas, ele perde a vida dele, eu perco o órgão que foi transplantado. Assim a fábrica de rebites também. A capacidade de um processo ela deve estar voltada para a qualidade, a redução de desperdício e todo tipo de recurso que eu tenho na minha produção. Então eu tenho que otimizar os meus recursos, fazer mais com menos, tá? E a cadeia de suprimentos, ela também deve e é passível de aplicação dessa capacidade do processo, desse Six Sigma, que a gente analisou aqui agora, que foi o caso da Johnson ali, que trabalha sincronizada com a Ford. E além dos processos produtivos e de serviços, essa capacidade do processo também ela pode ser aplicada no clima também dos meus trabalhadores. Eu posso fazer uma medição de qual que é o turnover da minha área, quantas pessoas estão contentes com o trabalho, quantas não estão. Então todo esse tipo de análise é possível ser feito com capacidade de um processo, capabilidade do processo, tá bom? Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei para poder exemplificar os casos para vocês aí, vocês podem consultar, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, tá aqui os meus contatos aqui na minha página, tá o meu e-mail aqui também. Qualquer coisa pode usar a descrição do vídeo, o fórum, tá bom? Agradeço você ter assistido, qualquer coisa eu estou à disposição, bons estudos e um abraço.